deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Olá, povo de Deus, vamos dar início ao vídeo de número 41, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1, que vai falar o último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falai, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, desfile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Então, Moisés está falando para o povo israelita, porque dentre muitos, né, que já se criaram nessas gerações israelitas, muitos vieram a se corromperem, né? Então, Moisés está dizendo, corromperam-se contra ele, contra Deus, não são seus filhos, mas a sua mancha, né? Geração perversa e distorcida. Por que distorcida? É como nos dias de hoje, né? Tem certos pregadores que distorcem a palavra de Deus em seus benefícios. Então, aqui também já tinha muita gente que veio de lá do Egito e foi passando os ensinamentos para esse povo, mas eles se corrompem, não querem aceitar aquilo que Deus deixou para eles, distorcem, né, aquilo que Deus deu como mandamento, e assim até nos dias de hoje também tem muita gente distorcendo aquilo que Deus manda fazer, né? Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele, teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Então, essa geração que veio lá do Egito, é uma geração muito antiga, né? E foi passando, criando gerações, como lá quando Jacó chegou, que se tornou Israel, né? Criou, foi milhares de anos, foi 430 anos, né? 430 anos, dá para gerar quantas gerações? Digamos, umas 4 ou 5 gerações, né? Então, a última geração de Jacó, do povo israelita, foi a que Deus tirou do Egito, né? Para trazer para a terra prometida, né? Então, por gerações, como de lá para cá também vem morrendo muita gente foi destruída, e outra geração foi gerando, mas com os mesmos mandamentos, né? Com os mesmos mandamentos. E Moisés estabeleceu a todos, né, dessa geração que veio de lá, e esses estatutos continuam para esse povo israelita que foram crescendo, né? Só que agora a gente não está mais debaixo desses mandamentos, porque essa lei foi mudada, né? Quando Cristo veio, essa lei foi mudada. A gente agora está na lei de Cristo, né? É diferente, né?
Mas aí o povo se tornaram muito rebeldes, né? Então, por isso que Deus também castigou muito, matou muito. Lembra-te dos dias da antiguidade, né? O povo é muito antigo. Atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te informará e aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança, e achou numa terra deserta e num lugar ermo, solitário, cheio de uivos, cercou e instruiu e o guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia desperta a sua ninhada, move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e o leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor os guiou e não havia como ele, Deus estranho. E ele fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer os frutos do campo e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leite de ovelhas com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Baçã e todos os bodes com o mais escolhido trigo e bebeste o sangue das uvas e o vinho puro. Engordando-se, Jesuru deu coice, engordaste, engrossaste e de gordura te cobriste e deixou a Deus, que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Essa rocha é Cristo, né? Porque desde quando Moisés bateu lá na rocha, ele feriu Cristo, porque era Cristo aquela rocha, onde Deus falou para Moisés, fala com a rocha e ela vai te dar água. Mas Moisés feriu, por isso ele não teve o direito de ir para a terra prometida, como eu falei no vídeo anterior, né? Porque ele feriu a rocha. E então, a rocha da sua salvação. Como nos dias de hoje, a nossa rocha é Cristo, né? Com deuses estranhos o provocaram e a zelos com abominações o irritaram, né? Sacrifício ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Então, está falando aqui que o povo, né, mesmo sendo instruído para não se juntar com outro povo, que ele ia passar por ele, para não adorar seus ídolos, né, não, né, e etc., mas tampouco aos quais não temeram vossos pais, né? Então ele é uma geração nova falando de uma geração mais antiga que eles morreram anteriormente por desobediência. Então, estão recapitulando essas coisas para que essa nova nação entenda, né? Que é para não adorar a deuses de demônio, ofereceram aos demônios, como diz aqui, né? Demônio a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses, né? Que vieram há pouco, né? Que o povo vai crescendo e vão criando outros deuses, como hoje, né? Hoje tem muitos deuses espalhados por aí, tem muitas igrejas falsas, tem muitos pastores falsos pregando mentira e também igrejas que também tem muito ídolo, né? Muitos deuses feitos de prata, de ouro, de bronze, de barro, de gesso, de madeira, etc., né? Tem muitos deuses que o povo se engana com ele, recebendo uma doutrina falsa que não vem de Deus,
mas sim de Satanás, né? Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que, vendo o Senhor, os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocam com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelo com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre ele e a minha seta esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras com ardente veneno de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor. Ao jovem, juntamente com a virgem, assim a criança de peito, como ao homem encanecido. E disse: por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isso. Então, esse povo, né, do jeito que está falando aqui, esse povo vão se tornar muito rebeldes e ainda vão dizer que não foi Deus que fez tudo isso, né? Vão crer em outros deuses. Porque são gente falta de conselho, e neles não há entendimento. Quem dera eles fossem lábios que isto entendesse e até atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e dois fizesse fugir 10.000, e a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma, e os dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas venenosas, cacho amargo tem. O seu vinho é ardente, veneno de serpente, e peçonha cruel de víbora. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo e se compadecerá de que seu servo, quando vi que o poder dele se foi e não há preso nem desamparado, então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em que confiavam? Então, eles vão perguntar para aqueles, né, quando Deus, o povo de Deus, né, vê as aflições dele, e vão perguntar: cadê seus deuses?
e a sua rocha confiável, né? Porque esse povo não cria em Deus, não obedecia, mas o povo de Deus, com certeza, vai prevalecer, né? De cujo sacrifício comia a gordura e de cuja libação bebia o vinho. Levantem-se e vos ajude para que haja para vós esconderijo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, e eu faço viver, e eu firo, e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão, porque levantarei a minha mão ao céu e direi: eu vivo para sempre, né? Então, isso é o último relato para esse povo, para que tentem crer em Deus para eles se salvar, porque senão, como está falando aí, todo ele vai se perder, né? Se eu afiar a minha espada reluzente e se a mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos, e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo, né? Então, Deus aqui mesmo, ele, né, se corrompendo, mas aqueles que perseverança, que seguir, Deus vai ter misericórdia dele, do seu povo, da sua terra, né? Por isso, eles não vão perecer. Como nos dias de hoje, cada um que se arrepender de seus pecados, de coração, não praticando mais essas coisas que é da legião do mal, da legião de Satanás, e se convertendo só para a religião de Deus e obedecendo aos mandamentos de Cristo, também jamais Deus vai se vingar de cada um que vir para a sua legião. Mas aquele que continuar na legião do mal, a vingança no último dia também será do mesmo jeito que Deus dava a esse povo aqui, nesse tempo, né? No último dia, hoje, aquele que não quiser vai queimar no lago de fogo aqui quando derreter tudo, né? É isso que vai acontecer. E tendo misericórdia da sua terra e do seu povo, esses que obedecem a Deus, né? Nesse tempo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Josué, filho de Nun. E acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo o Israel, disse-lhes: aplicai o vosso coração a toda as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida. E por esta mesma palavra prolongarei os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides a possuir. Então, foi um Moisés falando tudo isso, que todo aquele que obedecia que Deus tinha ordenado, a sua lei, nenhum deles, e ele ia, os inimigos lá, que adoravam outros deuses, que ele não se corrompesse com ele, então nenhuma praga, nenhuma coisa ia ser, ele ia continuar sendo o povo abençoado de Deus, porque tem muitos israelitas rebeldes que já estavam se desviando desde antes, né? Desde quando vem caminhando, muitos deles se desviaram e muitos deles morreram, tanto ao fio da espada como doença, praga que Deus botou nele,
e etc, e etc. Mas Moisés está falando aqui, antes de morrer, que todos cumpram esses mandamentos para que possa viver abundantemente, né? Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, terra que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Ó, e se recolheu ao seu povo. Quer dizer, que o povo, aquele povo de Deus que ia morrendo, né, estão sendo guardados, que é para a ressurreição, né, da vida no último dia, né? Estão tudo aguardando. Até hoje esse povo está aguardando, né? Porquanto transgredi, por isso que Moisés não alcançou a terra prometida, a terra de Canaã, porque ele feriu a rocha quando estava a caminho, né? Quando saiu lá do Egito, no meio que o povo gritaram: Moisés, estamos com sede, nossos animais estão morrendo, queremos água. Aí então Moisés falou com Deus, e Deus disse a Moisés: vai-te, fala com a rocha, e ela vai te dar água. Mas o povo afligia muito Moisés, e Moisés se aborreceram com ele, ficou invocado. Então, em vez de Moisés falar com a rocha, Moisés, com ira, pegou, feriu a rocha, bateu com um cajado 2 vezes na rocha, e aquela rocha era Jesus Cristo, né? E feriu ele, por isso ele não alcançou a terra prometida por conta disso, né? Porque eu vou ler agora isso. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Porque a santificação era se Moisés falasse, né? Que era para todo mundo ver porque Deus já tinha mostrado vários poderes, várias maravilhas para todo o povo, né? Mas essa ia ser uma grande maravilha também, se Moisés tivesse falado para a rocha, e assim a rocha ia brotar água, né? Facilmente. Mas Moisés, enfurecido com o povo, em vez de falar, agrediu a rocha, mas mesmo assim Deus deixou que a água jorrasse. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, fala a majestade de Deus. Vamos abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 33, capítulo, versículo 1, a majestade de Deus. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para ele o fogo da lei, né? Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá tuas palavras. Moisés nos deu a lei como herança da congregação de Jacó, e foi rei em Jerusalém quando se consagraram os cabeças do povo com as tribos de Israel, né? As bênçãos das tribos, versículo 6. Viva Ruben e não morra, e que os seus homens não sejam poucos. E isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá,
e introduze-o no seu povo, as suas mãos lhe bastem, e tu lhe seja em ajuda contra os seus inimigos. E de Levi disse: teu Tumim e teu Urim são para o teu amado, que tu provaste em Massá, com quem contendeste junto às águas de Meribá. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: nunca os vi, e não conheceu a seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardaram a tua palavra e observaram a tua aliança, e ensinaram os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Puseram incenso no teu nariz e o holocausto sobre o teu altar. Abençoa o poder, ó Senhor. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. E Benjamim disse: ó amado do Senhor, habitará seguro com ele, todo o dia o cobrirá e morará entre os seus ombros. E de José disse: bendita do Senhor seja a sua terra, com o mais excelente dos céus, com o orvalho e com o abismo que jaz abaixo, e com o mais excelente fruto do sol, e com as mais excelentes produções das luas, né? E com o mais excelente dos montes antigos, e com o mais excelente dos outeiros eternos, e com o mais excelente da terra e da sua plenitude, e com a sua benevolência daquele que habitava na sarça. Venha sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça daquele que for separado de seus irmãos. E ele tem a glória do primogênito do seu touro, e os seus chifres são chifres de boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Estes, pois, são os 10 milhares de Efraim, e estes são os milhares de Manassés. E de Zebulon disse: alegra-te nas tuas saídas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão oferta de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. E de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar a Gade, habita como a laca, né? Não, a leoa, habita como a leoa, e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se promoveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do legislador. Por isso veio com os chefes, né, os chefes, por isso veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. E Dan disse: Dan é cria de leão que salta de Baçã. E de Naphtali disse: falta-te, ó Naphtali, da benevolência, e se enchete da bênção do Senhor. Possui o ocidente e o sul.
E de Áser disse: Bendito seja Áser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Seja de ferro ou de metal o teu calçado, e a tua força seja como os teus dias. Não há outro, ó Jesurum, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua majestade sobre as mais altas nuvens. Ó Deus eterno, é a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo diante de ti e dirá: destruiu. Israel, pois, habitará só seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, ó povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso, os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Então, uns agradeços bonitos de cada tribo, né? Sobre as bênçãos recebidas. Moisés sobe ao monte Nebo, vê a terra prometida e morre. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Então, Deus mostrou todas as terras das tribos que iam alcançar quando passasse ao Jordão, mas Moisés não passará. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, né, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Ele morreu com 120 anos, mas com todo o vigor de um menino de 18, né? Bem saudável, né? Deus apenas tirou ele porque ele não teve direito de ir para a terra prometida, né? E os filhos de Israel plantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto, do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Nun, foi cheio do Espírito Santo, de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Essa face a face aqui
né? Foi um anjo que veio, né? Não foi Deus, porque jamais ninguém viu Deus, né? Isso vocês vão ver em versículo mais na frente. Mas aqui está relatado como foi face a face, porque o anjo que se apresentou a Moisés foi como se fosse o próprio Deus, né? Que veio dar as instruções. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Em toda a mão forte, em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Porque Moisés estava, Deus deu poder a Moisés, como se Moisés fosse o próprio Deus para guiar esse povo e fazer as maravilhas, né? Moisés era a boca de Deus e era como se fosse Deus para fazer todas as coisas que Deus o mandava, o ordenava, né? O discurso Vou parar por aqui. Eu terminei o livro de Deuteronômio, né? Terminei o livro de Deuteronômio e só foi ao capítulo 34, né? Vai ser um vídeo curtinho, um vídeo assim de uns 20 minutos, eu acho. Foi curto porque terminou o vídeo de Deuteronômio e eu vou voltar com outro vídeo para nós lermos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, né? E voltarei em breve. Fique com Deus, que Deus abençoe a todos, que todos vocês estejam bem na legião de Deus, obedecendo à doutrina de Cristo, para que possa obter a salvação. Tá? Um grande abraço a todos.